Capítulo 12. Você pode praticar a PES. A PES é real? Hoje em dia, virtualmente todas as pessoas informadas concordam que é. Foi provado até o último ponto decimal das estatísticas de probabilidade que existe informação disponível para nós, através de algo diferente dos 5 sentidos. Pode ser informação do passado, do presente ou do futuro. Pode ser de um ponto próximo ou distante. Nem o tempo, nem o espaço, nem as gaiolas Faraday constituem uma barreira para essa faculdade extrasensorial que entra em ação na PES. O PES significa percepção extrasensorial. Não gosto dessa terminologia. Extrasensorial significa de fora, separado de nosso aparato sensorial. Isso parece negar a existência de um aparato sensorial diferente dos 5 sentidos, apesar de, obviamente, existir uma vez que captamos informação sem o uso dos 5 sentidos. Na PES não há nada de extrasensorial. A palavra percepção é excelente para o tipo de experiências conduzidas pelo Dr. J. B. Rhine na Universidade Duke, onde os participantes da experiência adivinham a sequência de cartas especiais de uma forma que elimina virtualmente qualquer possibilidade de coincidência. Contudo, em controle mental nós não apenas percebemos, mas realmente projetamos nossa consciência para onde está a informação desejada. Percepção é uma palavra passiva demais para o que fazemos. Portanto, em controle mental, falamos de projeção sensorial efetiva. As iniciais são as mesmas, e apropriadamente, uma vez que queremos dizer com isso tudo o que é normalmente compreendido como PES, e ainda mais. Para experimentar a PES, os alunos do Mind Control não passam por exercícios de adivinhar cartões. Estes têm como objetivo descobrir se as pessoas são psíquicas. Nós já sabemos que elas são, e, portanto, nos propomos uma tarefa maior, treiná-los para atuar psiquicamente na vida real de uma forma tão fascinante, que sentem uma espécie de viagem espiritual, tão intensa que nunca mais suas vidas voltarão a ser exatamente as mesmas. Isto acontece ao fim de cerca de 40 horas de instrução e de exercícios. Nós treinamos pessoas para funcionarem psiquicamente, de forma rotineira e segura, já fizemos isso com cerca de 1 milhão de graduados. Quando você tiver dominado todas as técnicas apresentadas até ornamento neste livro, você estará bem adiantado no caminho para praticar a PES. Você será capaz de entrar em níveis mentais profundos e lá permanecer plenamente consciente, e será capaz de visualizar coisas e acontecimentos quase com a plenitude da realidade dos 5 sentidos. Essas são as 2 portas para o mundo psíquico. Nos cursos de controle mental, os alunos estão perto de operar psiquicamente no fim do 2º dia, e no 3º dia realmente funcionam psiquicamente, projetando sua consciência para fora de seus corpos. Eles começam com um exercício simples de imaginação visual. Em meditação muito profunda, projetam-se para a frente de suas casas imaginando que estão lá. Cuidadosamente, observam tudo o que veem, antes de entrar pela porta da frente e ficar de pé na sala de estar, de frente para a parede sul observam a sala à noite com as luzes acesas, depois durante o dia com a luz do sol entrando pelas janelas, e estudam todos os detalhes que podem lembrar. Então tocam a parede sul e entram nela. Isto pode lhe parecer estranho, mas é perfeitamente normal para aqueles que tenham passado por um intenso treinamento em visualização. Dentro da parede estão onde nunca estiveram antes, assim, testam seu novo meio ambiente notando a luz, os odores, a temperatura e, batendo no interior da parede, a solidez dos materiais. Novamente do lado de fora da parede, e olhando para ela, eles mudam a cor da parede para preto, vermelho, verde, azul e violeta, e depois fazem-na voltar à sua cor original. A seguir levantam uma cadeira, sem peso nessa dimensão, e estudam-na contra a parede à medida que novamente mudam sua cor. Fazem isso com uma melancia, um limão, uma laranja, 3 bananas, 3 cenouras e uma alface. Quando essa sessão está terminada, o primeiro passo importante foi dado para deixar a mente lógica para trás, e trazer a mente imaginativa para a frente, onde estão os controles. Neste tipo de exercício que estou descrevendo agora, a mente lógica diz ao aluno: não me diga que você está dentro de uma parede ou em algum outro lugar esquisito. Você sabe que não pode estar, você está sentado aqui. Mas a mente imaginativa,
agora reforçada por uma série de exercícios de visualização, é capaz de ignorar isso. À medida que a imaginação se torna mais forte, o mesmo acontece com os nossos poderes psíquicos. É a mente imaginativa que os mantém. Na sessão seguinte, os alunos se projetam mentalmente em cubos ou cilindros de metal, de aço inoxidável, cobre, latão e chumbo, onde, como fizeram dentro da parede, testam a luz, o odor, a cor, a temperatura e a solidez, tudo num ritmo suficientemente rápido para manter a lógica fora do caminho. Avançando das disposições mais simples da matéria para seus arranjos mais complexos, os alunos começam suas projeções na matéria viva com uma árvore frutífera. Examinam uma árvore frutífera nas 4 estações do ano, contra uma sequência de cores em suas telas mentais, e então se projetam para dentro das folhas e frutos. Agora, um gigantesco passo adiante. Projeção num animal de estimação. Os alunos foram tão bem-sucedidos até este ponto que a pergunta: será que realmente posso fazer isto? Passa por muito poucas mentes. Confiantemente examinam o animal de estimação exteriormente em suas telas mentais, mudando as cores, então, tão confiantemente quanto antes, eles penetram mentalmente no crânio e no cérebro vivo. Depois de alguns minutos de reconhecimento dentro da cabeça do animal, emergem novamente para tornar a examiná-lo em seu aspecto exterior, desta vez focalizando a atenção em seu peito. Agora, dentro do peito examinam as costelas, a espinha, o coração, os pulmões, o fígado, e saem novamente, já armados com pontos de referência para aquele que provavelmente será o dia mais surpreendente em suas vidas, quando trabalharão com seres humanos. Contudo, há um trabalho preparatório a ser feito antes. Num nível especialmente profundo de meditação, às vezes em teta, os alunos do Mind Control, com sua imaginação agora bem treinada, constroem laboratórios no tamanho, forma e cor que preferirem. Nesse laboratório estarão incluídos uma mesa e uma cadeira de seu gosto, um relógio e um calendário contendo todas as datas, passadas, presentes e futuras, além de arquivos. Nada de incomum até este ponto. Para compreender o passo seguinte é preciso ressaltar novamente o quanto nosso aparato sensorial psíquico está distante da linguagem e da lógica, e quão próximo está das imagens e dos símbolos. Ressalto isto porque o próximo passo é equipar o laboratório, com instrumentos para corrigir psiquicamente as anormalidades detectadas nos humanos que serão examinados no dia seguinte. A maioria desses instrumentos é diferente de tudo que você já possa ter visto num laboratório. São símbolos altamente instrumentais, instrumentos simbólicos, se você preferir. Imagine uma peneira fina para filtrar as impurezas do sangue, uma delicada escova para eliminar o pó branco, cálcio, que pode ser visto psiquicamente em casos de artrite, loções para curas rápidas, banhos para lavar a culpa, um conjunto de alta fidelidade para alocar uma música especial para acalmar os aflitos. Cada aluno faz o seu próprio equipamento, não há 2 conjuntos de instrumentos exatamente iguais. Eles surgem de onde tudo é possível, de níveis mentais profundos, e muitos graduados chegam a se conscientizar de que o trabalho que realizam com esses instrumentos tem consequências no que chamamos de mundo objetivo. À medida que o aluno trabalha com esses instrumentos, pode precisar de sábios conselhos para ajudá-lo em momentos de perplexidade, uma pequena e tranquila voz interior. Para o aluno do Mind Control, contudo, essa não é uma pequena voz, mas sim uma voz forte, e não uma, mas 2. Em seu laboratório, ele evoca 2 conselheiros, um homem e uma mulher. Isto lhe é dito antes de começar a sessão de meditação, e se ele é como a maioria dos alunos, terá uma firme ideia de quem deseja como conselheiro. Raramente ele obtém quem deseja, quase nunca fica desapontado. Um aluno, esperando encontrar Albert Einstein, encontrou em vez dele um homenzinho pintado como palhaço, tendo uma bola de ping-pong cor-de-rosa no lugar do nariz, e um gorro com pompom. O homenzinho revelou-se uma fonte digna de confiança para conselhos práticos. Outro aluno, Sam Merrill, que escreveu um artigo sobre controle mental para o New Times, de 2 de maio de 1975, evocou 2 pessoas bem reais como conselheiras, apesar de que seu comportamento fosse muito diferente do comportamento das pessoas reais. Em seu laboratório, o submarino Nautilus, escreve Merrill. Um homenzinho em calças largas e uma camisa de seda emergiram da câmara de descompressão. Ele era magro, careca e gentil,
com olhos como os de um cervo em órbitas profundas. Seu conselheiro foi William Shakespeare. Eu disse: "Olá", mas ele não me respondeu. Uma voz desencarnada anunciou que iríamos desembarcar, e Will e eu pulamos de uma escotilha para uma praia deserta. Na praia encontramos minha segunda conselheira, Sophia Loren. Ela tinha acabado de voltar da natação e sua camiseta de algodão realçava seus seios. Ela também me ignorou a princípio, mas ficou muito contente em encontrar Shakespeare. Os dois se cumprimentaram e trocaram amabilidades, depois caíram na areia e começaram a brigar e a gritar. No dia seguinte, quando chegou o momento sério de trabalhar casos, o orientador do Sr. Merrill deu-lhe o nome de uma mulher de 62 anos, que morava na Flórida. Os dois conselheiros, mais interessados um no outro do que na mulher, examinaram-na jocosamente e foram embora para cuidar de assuntos mais urgentes. Os conselheiros partiram sem dar seus conselhos? Não, o abdômen da mulher havia desaparecido. Em seu lugar, escreveu Merrill, estava um intestino de lâmpadas de gás neon que piscava zangado. Ele soube de seu orientador que a mulher estava no hospital com seu intestino seriamente inflamado, de verticulite. Os conselheiros podem ser muito reais para os graduados do controle mental. Quem são eles? Não temos certeza, talvez alguma invenção de uma imaginação arquetípica, talvez uma encarnação da voz interior, talvez algo mais. O que sabemos é que, uma vez que encontramos nossos conselheiros e aprendemos a trabalhar com eles, a associação é plena de respeito e muito valiosa. Mais de 4 séculos antes de Cristo, o filósofo grego Sócrates tinha um conselheiro que, diferentemente de nossos conselheiros em controle mental, limitava seus conselhos a avisos. Segundo Platão, Sócrates disse: "Desde a minha infância tenho sido acompanhado por um ser semidivino cuja voz de tempos em tempos me dissuade de algum projeto, mas nunca me diz o que devo fazer." Outro escritor, Xenofonte, cita Sócrates, afirmando: "Até agora a voz nunca errou." Como você logo verá, um graduado do controle mental, mentalmente em seu laboratório, confiantemente consultando seus conselheiros, é uma pessoa que tem um imenso poder para trazer benefícios a si mesma e aos demais. Neste ponto do treinamento do Mind Control, isso é entendido, porém ainda não vivenciado. No dia seguinte, o ar quase treme de tanto suspense. Até mesmo nossos graduados, que voltam para refrescar a memória, sentem isso. Até aqui, tudo que o aluno sentiu foi aparente apenas para si mesmo, na privacidade de sua própria mente. Agora chegou o momento de atuar de modo que todos possam ver. Antes são realizados 2 exercícios mentais. Ambos os exames mentais de um amigo, de forma muito semelhante à realizada com o animal de estimação, mas desta vez com detalhes muito mais práticos. Então, os alunos são colocados aos pares. Um membro de cada par é chamado de psicoorientador e o outro de operador psíquico. Psicoorientador é derivado de psicoorientologia, uma palavra que cunhei para descrever tudo o que fazemos em controle mental, significa simplesmente orientar a mente. O psicoorientador escreve num papel o nome de uma pessoa de seu conhecimento, sua idade, seu endereço aproximado, e uma descrição de algum problema físico sério. O operador psíquico, às vezes com o auxílio de seu psicoorientador, vai para o seu nível, provavelmente pela primeira e última vez com pouca confiança no que está em vias de fazer. Quando dá o sinal de que está pronto, em seu nível, em seu laboratório, na presença de seus conselheiros, o psicoorientador lhe diz o nome, idade, sexo e endereço da pessoa cujo nome está no papel. O trabalho do operador psíquico é descobrir o que há de errado com aquela pessoa, que nunca encontrou e de quem nunca tinha ouvido falar. Examina o corpo dessa pessoa, por dentro e por fora, na forma ordenada em que sua imaginação foi treinada a fazer, consultando seus conselheiros quando necessário, talvez ele mesmo falando com a pessoa. O operador psíquico é incitado pelo seu psicoorientador a ir descrevendo suas descobertas à medida que estas ocorrem, a continuar falando, mesmo se você acha que está fazendo adivinhação. Tipicamente, uma sessão é mais ou menos assim, o diálogo que se segue é baseado num caso real. Psicoorientador. O nome da pessoa que escrevi aqui é John Summers. Tem 48 anos de idade, mora em Elkhart, Indiana. 1. 2.
3. John Summers de Bcart, Indiana, está em sua tela. Sinta-o, perceba-o, visualize-o, crie-o, saiba que ele está aí, tenha certeza de que ele está aí. Examine o corpo dele com sua inteligência, da cabeça aos pés, de cima para baixo, uma vez por segundo. Enquanto estiver examinando o corpo dessa forma, permita que a sua imaginação escolha 3 áreas de maior atração. Mantenha o ritmo de exame de uma vez por segundo, e diga-me as áreas de atração à medida que elas ocorrerem. Você se sentirá como se estivesse inventando tudo, portanto diga-me tudo o que passar em sua mente. O operador psíquico. Seu ombro direito está um pouco abaixado em relação ao esquerdo, um pouco projetado para a frente. Tudo o mais me parece correto. Exceto talvez seu tornozelo esquerdo. Vamos olhar dentro do peito. Tudo está quente, um pouco mais frio do lado direito, mais frio e mais escuro. Ele não tem o pulmão direito, agora, aquele tornozelo. Parece que está bem, apenas uma pequena linha tortuosa branca lá, dói quando o tempo está úmido. Deve tê-lo quebrado algum dia. Acho que é tudo. Espere, minha conselheira está fazendo o camarada se voltar de costas para mim, apontando para um ponto atrás de suas orelhas. Sim, há cicatrizes muito profundas ali, ele teve uma operação do mastoide, muito profunda. É só. Psicoorientador. Muito bem, falta-lhe o pulmão direito e ele tem uma profunda cicatriz atrás de uma orelha. Não tenho informações sobre o tornozelo. Agora, reveja a sensação que você teve quando me falou do pulmão direito e da cicatriz atrás da orelha. Reveja sua sensação e use-a como ponto de referência na próxima vez em que for trabalhar um caso. Depois de uma pequena pausa, o operador psíquico volta a Beta sorridente exclamando: Puxa, que loucura! Sim, é uma loucura. Isso contraria tudo o que já vivenciamos neste mundo. Contudo, não há nada de extraordinário nesta cena que acabei de descrever. Alguns erram alguma coisa em seu primeiro caso, outros erram até o caso todo, e mesmo o segundo e o terceiro, mas à medida que o dia vai chegando ao fim, praticamente todos obtiveram acertos diretos para saber que não foi apenas coincidência, algo de muito real funcionou aqui. Muitas vezes pensamos na imaginação como uma irresponsável criadora de tolices, frequentemente ela é isso mesmo. Mas as obras de arte são o produto da imaginação treinada, os resultados psíquicos também são o produto da imaginação treinada de uma forma muito especial. O aluno, quando funciona psiquicamente pela primeira vez, sente que está apenas imaginando o que vê, e por isso que o psicoorientador lhe diz para continuar falando, mesmo se você acha que está apenas fazendo adivinhação. Se ele parasse de falar, sua mente lógica poderia tentar fazê-lo raciocinar, reduzindo seus poderes psíquicos, exatamente como faz na vida diária. Depois do seu primeiro acerto direto, o aluno do Mind Control sabe que não está apenas imaginando. Está imaginando e aprendendo a confiar na primeira coisa que lhe vem à mente. Isso constitui o aparecimento de seus dons psíquicos. O que está em ação são leis perfeitamente naturais. Nossa mente não está confinada em nossa cabeça, ela ultrapassa. Para ultrapassá-la efetivamente precisa estar motivada pelo desejo, animada pela crença, incitada pela expectativa. Em seu primeiro caso, o aluno médio não tem uma grande expectativa. Se estiver informado e tiver uma mentalidade aberta saberá perfeitamente que algo como a paz existe, mas o treinamento de toda a sua vida lhe provou que a paz é algo que acontece com os outros, não com ele. Uma vez que descubra que esse não é o caso, uma vez que atinja o alvo pela primeira vez, sua expectativa dá um salto, e ele está a caminho. Algumas horas mais tarde, com 8 ou 9 outros bons casos a seu crédito, ele será um graduado em controle mental. Frequentemente vi alunos diagnosticando corretamente uma doença, escreveu Bud Thomas, editor de Midnight, em seu artigo, Cursos de Controle Mental podem aumentar seu poder mental, de 19 de novembro de 1973. Nesse artigo ele descreve um caso que apresentou, e pensou que seria particularmente difícil, porque nem ele nem ninguém do grupo sabia qual era a doença. Anteriormente naquele dia, ele visitara seu filho no hospital. Havia um outro paciente no mesmo quarto. O Sr. Thomas não sabia de nada a respeito dele, a não ser seu nome.
Aqui está o que o operador psíquico descobriu. A perna direita do paciente estava como que paralisada, seus braços e ombros estavam duros e algumas vértebras em suas costas estavam grudadas por causa de uma doença. Além disso, estava com a garganta e os intestinos inflamados. Ele tinha 1,65 m de altura e pesava cerca de 55 quilos. Voltando ao hospital, o Sr. Thomas soube que aquele paciente havia sido vitimado pela poliomielite na infância. Ele tinha caído de uma cadeira de rodas e quebrado o quadril direito, e tudo mais que o aluno do Mind Control disse estava correto, exceto a garganta e intestinos inflamados. Estes eram os sintomas do filho do Sr. Thomas. Frequentemente, o que parece ser um erro acaba se revelando um acerto no alvo errado, como neste caso. Com a prática, a mira melhora. Com mais prática ainda, o psíquico pode se ligar às coisas assim como às pessoas. Dick Maza, um ator-cantor de Nova York, aumenta sua renda datilografando manuscritos de livros para autores e editores. Um dia ele perdeu um manuscrito, e fora de si, chamou um graduado em controle mental para ajudá-lo a encontrar o manuscrito. A última vez que se lembrava de ter estado com ele foi quando entrara no auditório de uma pequena igreja para ensaiar uma peça. Um grupo de jovens agentes funerários estava saindo, tinham ido lá para ensaiar a cerimônia de formatura. O manuscrito estava num envelope branco com o nome e endereço dele, e a palavra urgente escrita sobre ele. O graduado em controle mental tinha como um de seus conselheiros uma velha muda, cuja utilidade era limitada a dizer sim ou não através de mímica e ali uma espécie de linguagem de sinais. O conselheiro masculino ajudava como intérprete e às vezes dava seus próprios conselhos. O graduado visualizou o manuscrito, como Dick o tinha descrito. Viu que ele estava no meio de uma pilha de papéis sobre uma grande mesa desarrumada. O manuscrito está seguro lá? Perguntou à sua conselheira. Ela balançou a cabeça dizendo que sim. Algum dos agentes funerários está com ele em seu poder? Não. A mesa está na igreja? Não. Ele será devolvido logo? Sim. Quem está com ele? Ela apontou para o próprio graduado. Eu estou com ele? Perguntou. Não. O conselheiro masculino interveio. Ela quer dizer que alguém mais ou menos da sua idade está com ele. Ele pediu que uma jovem levasse seus papéis de volta para seu escritório porque ia sair com seus alunos para comemorar. E está na mesa dele. Não se preocupe, quando ele encontrar o envelope, irá devolvê-lo a Dick. 2 dias depois, o decano dos agentes funerários telefonou para Dick. Depois da cerimônia de formatura, explicou, ele pegou uma pilha de seus papéis, que de alguma forma incluíam um manuscrito de Dick, e pedir à sua secretária para colocá-los em sua mesa, porque ia sair para celebrar a formatura com seus alunos. Já ocorreu a muitas pessoas que em nosso trabalho com casos estamos lidando com nada mais do que transferência de pensamentos. Nada mais. Como algumas pessoas são sofisticadas. O caso que usei como exemplo, o do homem sem um pulmão, é um caso real. Você se lembra que havia um aparente engano, o tornozelo quebrado. O orientador podia confirmar, havia escrito no papel anteriormente, a operação do mastoide e a falta do pulmão. Mas tudo o que podia dizer sobre o tornozelo quebrado foi: não tenho informações sobre isto. Mais tarde, a pessoa cujo caso estava sendo examinado confirmou que havia quebrado o tornozelo anos antes, e que este lhe causava algum desconforto quando o tempo estava úmido. Transferência de pensamentos? Não como normalmente compreendemos o termo, o pensamento não estava na mente do orientador, pois ele não sabia nada a respeito do tornozelo quebrado. E também não era provável que estivesse na mente do caso naquele momento. Mas, você pode objetar, poderia estar em sua mente. Sim, poderia ter estado. Outro episódio. Um aluno trabalhando num caso relatou que uma mulher tinha uma cicatriz em seu cotovelo, decorrente de uma fratura. O orientador não tinha informações sobre essa fratura, e foi verificar com a mulher. Ela disse que nunca havia fraturado o cotovelo. Dias mais tarde essa mulher, conversando com sua mãe, tocou no assunto e a mãe disse que ela havia fraturado o cotovelo quando tinha 3 anos de idade.
Será que isso é transferência de pensamento? A energia psíquica que as pessoas transmitem é mais forte quando suas vidas estão em perigo. É por esta razão que tantos casos de pés espontâneo envolvem acidentes e mortes súbitas. É também por essa razão que nosso exercício final é com pessoas criticamente doentes. O graduado que conscientemente pratica seus casos aprende a captar sinais psíquicos cada vez mais fracos, até que um dia torna-se capaz de uma ligação psíquica com qualquer pessoa que tem em mente, quer essa pessoa esteja ou não enfrentando dificuldades. Com a prática, nós nos tornamos cada vez mais sensíveis. Em minhas primeiras experiências, descobri que as crianças demonstram habilidades psíquicas mais prontamente do que os adultos. Elas são muito menos limitadas pela visão de beta sobre o que é possível, e seu senso de realidade ainda não se desenvolveu até o ponto onde elas só dizem aquelas coisas que pareçam lógicas. Uma experiência realizada logo depois que os pontos básicos do curso de controle mental haviam sido desenvolvidos, foi projetada para desenvolver a estruturação das sessões de casos que descrevi. Como você verá, minha técnica inicial era muito diferente do que é hoje em dia. Duas crianças, Jimmy e Tim, haviam sido treinadas pelo curso básico. Separei-as, enviando cada uma para um aposento diferente, cada uma acompanhada por um experimentador, uma espécie de precursor do psicoorientador de hoje em dia. A uma delas, Jimmy, foi pedido que fosse para seu nível e criasse algo, qualquer coisa, em sua imaginação. Enquanto isso, no outro aposento, Tim foi para o seu nível e pedimos-lhe que descobrisse o que Jimmy estava fazendo. Jimmy disse ao seu experimentado: "Estou fazendo um caminhãozinho, de carroceria verde e rodas vermelhas." O experimentador de Tim perguntou: "O que Jimmy está fazendo agora?" "Oh, ele está fazendo um caminhãozinho de brinquedo." "Bem, você pode descrevê-lo?" "Tem carroceria verde e rodas vermelhas." Este é um caso de um nível mais sutil do que o realizado com adultos em nossas turmas. É preciso prática para uma pessoa tornar-se uma criança.